Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso de Polly Hannah Klaas, que ocorreu na Califórnia em 1993. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um recadinho rápido aqui para vocês. Como vocês já devem ter percebido, de vez em quando eu anuncio em alguns canais aqui, porque eu acho muito interessante que nós aqui da plataforma, aqui dentro do YouTube, a gente ajude uns aos outros, porque assim eu creio que nós vamos crescer mais rápido. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês o canal do Gumball, que antes eles chamavam Não Caio, e eu creio que algum de vocês já conheçam. E no canal dele, ele fala sobre crimes também. Então quem puder, vai lá e dá uma força para ele, que eu creio que vocês vão gostar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Polly Hannah Klaas nasceu em 3 de janeiro de 1981, em Fairfax, na Califórnia. Ela era a filha única do casal Mark Klaas e Eve Nichols, que se divorciaram quando ela tinha apenas 2 anos. Após o divórcio, Eve ficou com a guarda de Polly, e Mark se casou novamente com uma mulher chamada Violet. Em 1987, quando Polly tinha 6 anos, sua mãe conheceu um homem chamado Alan Nichols. Eles começaram um relacionamento e mais tarde tiveram uma filha chamada Annie. Devido ao trabalho de Alan, a família vivia se mudando pelo estado da Califórnia. Em 1992, Eve e Alan se separaram e então Eve foi morar na cidade de Petaluma, levando suas 2 filhas junto com ela. Petaluma é uma cidade localizada no estado da Califórnia e fica a cerca de 40 km de Fairfax, onde Polly nasceu. Lá, Eve começou a trabalhar em uma loja de roupas, enquanto Polly a ajudava bastante nos afazeres da casa e cuidando da sua meia-irmã. Mais tarde, Polly começou a fazer aulas em um teatro comunitário, aprendeu a tocar clarinete e foi aceita em uma banda da escola, e pouco tempo depois começou a cantar em um coral infantil. Ela adorava música e teatro, e sonhava em atuar profissionalmente nessa área algum dia. Polly estava se adaptando muito bem às mudanças e à nova cidade. Ela chegou a fazer vários amigos. Em 1º de outubro de 1993, Polly havia convidado suas 2 melhores amigas para uma festa do pijama em sua casa. Enquanto Polly se divertia com suas amigas em seu quarto, sua mãe estava repousando no quarto ao lado, pois ela havia tomado remédio para dor de cabeça e para dormir. Por volta das 10h30 da noite, Polly disse para suas amigas que iria buscar alguns sacos de dormir. Assim que ela saiu do quarto, ela deu de cara com um homem alto, com barba, uma mochila e com uma faca em sua mão. Nesse momento, ele entrou no quarto e ameaçou as meninas, dizendo que se elas gritassem, ele cortaria suas gargantas. O homem então perguntou qual delas morava na casa. Polly respondeu que era ela. Ele então amarrou as outras garotas com tiras de tecido rasgado e depois colocou fronhas em suas cabeças. Após isso, ele pediu para que as garotas contassem até 1000. E em seguida, ele pegou Polly, que estava chorando muito, e a levou até seu carro. As garotas esperaram ouvir o barulho da porta da frente. Então, elas se sentaram de costas uma para a outra para tentarem se soltar, mas não funcionou. Foi quando uma das meninas conseguiu se soltar, passando os braços pelas pernas e ajudou a outra amiga a se desamarrar. Elas foram correndo aos gritos acordar Eve, mãe de Polly, explicando o que tinha acontecido, e Eve imediatamente ligou para a polícia, que rapidamente chegaram ao local. O FBI também foi chamado para ajudar nas investigações e chegou à casa pouco depois da meia-noite. Segundo o depoimento das meninas, enquanto o sequestrador levava Polly, ela pedia para ele o tempo todo para não fazer mal para sua mãe e nem para sua irmãzinha. Isso mostrou que mesmo que Polly estava sendo levada por algum desconhecido, ao invés de gritar para que sua mãe ouvisse, ela pensou na segurança dela e da sua irmãzinha, e preferiu ficar calada e apenas pedir para o sequestrador não fazer nenhum mal a elas. A polícia emitiu um alerta de sequestro para todos os departamentos da região, e uma intensa busca se deu início. Uma testemunha que morava nas proximidades disse para a polícia que viu um homem andando pela rua por volta das 10 da noite, e em seguida, esse mesmo homem entrou na casa de Polly. Como o homem parecia bem à vontade, a testemunha deduziu que ele fosse um conhecido da família, e por isso não suspeitou de nada. Pela forma que o homem entrou na casa, a polícia considerou que talvez o pai de Polly, Mark Klaas, pudesse ser o sequestrador, já que na maioria dos casos, o sequestrador é alguém próximo da vítima. Mark e Eve eram divorciados
e ele morava em Sausalito, uma cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de Petaluma, onde Polly morava com sua mãe. Apesar de ser considerado um suspeito inicialmente, Mark Klass foi descartado pela polícia como autor do sequestro. Uma impressão da palma do sequestrador foi encontrada e comparada com todos os membros da família de Polly, porém, não coincidiu com nenhum deles. Como as únicas testemunhas eram as garotas, a polícia fez um retrato falado do homem com as características que elas passaram. Cerca de 4.000 pessoas estavam ajudando nas buscas pela Polly. A atriz Winona Ryder, que foi criada em Petaluma, se sensibilizou com o caso e ofereceu uma recompensa de $200 mil para quem desse qualquer informação que ajudasse a encontrar Polly para que ela voltasse para casa em segurança. Devido à proporção que a divulgação tomou, o pai de Polly passou a receber vários trotes de pessoas mal intencionadas que alegavam estar com Polly, pedindo dinheiro em troca. Como o telefone estava grampeado, a polícia pôde rastrear as chamadas e verificar a veracidade das informações. A foto de Polly foi exibida em programas de TVs, rádios e jornal, e também pela primeira vez em um caso de sequestro, a polícia contou com a ajuda da internet. Anteriormente, os cartazes com fotos de crianças desaparecidas eram enviados por fax ou distribuídos manualmente, mas com a internet, a foto de Polly pôde ser digitalizada com uma boa nitidez e alcançar um público muito maior. Essa foi uma das razões pela qual muitas pessoas ficaram sabendo sobre esse caso. O desaparecimento dela, inclusive, foi divulgado em inúmeros países, fazendo com que o seu caso fosse o primeiro a se tornar viral. Os policiais também fizeram buscas por toda a região e contaram com cerca de 30 cães farejadores. As buscas continuaram por 9 semanas. Todos estavam determinados a encontrar Polly, sem medir esforços. Passado mais algumas semanas, os policiais obtiveram novas informações a respeito do crime. No dia 1º de outubro, o mesmo dia do sequestro, por volta das 11h30 da noite, uma mulher chamada Dana, que morava em uma área rural em Santa Rosa, uma cidade localizada a 26 km de Petaluma, foi até o departamento de polícia. Ela informou que Shannon, a babá de sua filha, estava indo embora de sua casa quando foi abordada por um homem que alegou que seu carro havia atolado na lama. Ele ficou insistindo para que Shannon saísse do carro e o ajudasse. Shannon, muito assustada, saiu em disparada com o carro, deixando o homem lá. Em seguida, ela ligou de um telefone público para Dana, avisando que havia um desconhecido em sua propriedade. Dana pegou sua filha e saiu rapidamente de casa. No caminho, ela passou ao lado do carro, mas o homem não estava lá. Em seguida, ela foi até o departamento de polícia para informar o ocorrido. Quando os policiais foram até o local para averiguar, eles abordaram um homem que se identificou como sendo Richard Allen Davis. Os policiais notaram que ele estava um pouco agitado e tinha folhas de árvores em seu cabelo. Richard disse aos policiais que não tinha percebido que estava em uma propriedade privada e disse que estava perdido e acabou tolando o carro. Os policiais olharam dentro do veículo, mas não encontraram nada suspeito. Eles consultaram sua carteira de motorista, que estava tudo em ordem, e como Dana não quis prestar queixa, os policiais apenas disseram para ele não entrar mais na propriedade e o liberaram sem consultar sua ficha criminal. Os dias se passaram e as buscas continuaram, porém, sem sucesso. Em 28 de novembro de 1993, 2 meses após o sequestro de Polly, Dana, a mesma mulher que denunciou o homem que invadiu a sua propriedade, entrou em contato novamente com a polícia. Ela disse que estava inspecionando em uma outra área da região quando encontrou em uma área de mata fechada tiras de sapatos de balé rasgadas e tiras de tecido rasgados com nós, e nos nós havia cabelo enroscado. O detetive Mike Missy, responsável pela investigação do sequestro, foi até o local para colher as provas e, após algumas análises, constatou que as tiras encontradas na mata eram parte da mesma camisa que as tiras encontradas no quarto de Polly, e foi usado para amarrar as outras meninas. Mike Missy então resolveu consultar o histórico criminal de Richard, o homem que havia estado naquela região no dia do sequestro, e ele descobriu que Richard tinha uma extensa ficha criminal, sendo preso pela primeira vez em 6 de março de 1967, aos 12 anos, e desde então foi preso inúmeras vezes por diversos crimes diferentes. Só por sequestro, ele já havia sido preso 2 vezes e estava sendo procurado pela justiça naquele momento por violar a sua condicional. Quando os detetives viram que ele havia violado a condicional, eles decidiram ir até a casa dele para levá-lo sob custódia. Porém, Richard não estava em casa quando eles chegaram.
Em 30 de novembro de 1993, alguns policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando decidiram abordar uma van. Após consultar os documentos do motorista, viram que se tratavam de Richard Allen Davis. Os policiais levaram Richard sob custódia e comunicaram ao detetive Mike Missy que era responsável pelo caso. As garotas que estavam com Polly no dia do seu desaparecimento foram chamadas até o departamento de polícia para fazer o reconhecimento do sequestrador e confirmaram que se tratava de Richard. Com Richard sob custódia, foi feita uma análise de sua impressão palmar e comparada com a impressão palmar encontrada no quarto de Polly. O resultado foi positivo, confirmando que Richard era o responsável pelo sequestro. Mesmo com todas as provas e testemunhas apontando que ele era o responsável pelo crime, ele apenas negava. Como estratégia, os detetives decidiram manter em segredo a prova que tinham sobre a impressão palmar de Richard, para que ele não soubesse e pensasse que talvez teria alguma chance de se safar. Um dia, enquanto estava na prisão, Richard recebeu a visita de um amigo que lhe mostrou um jornal com a notícia a respeito de todas as provas que a polícia tinha contra ele e disse que era melhor se ele contasse toda a verdade. Em 4 de dezembro de 1993, Richard confessou ser o responsável pelo sequestro e homicídio da pequena Polly. Ele contou tudo para os detetives e com detalhes. Na sua confissão, Richard disse que no dia 1º de outubro, ele tinha conseguido um passe livre para passar a noite na casa de sua mãe em Petaluma. Ele havia tomado algumas cervejas e estava vagando pela rua quando foi abordado por um homem que queria lhe vender maconha. Ele resolveu comprar a droga e, em seguida, foi até um bar para comprar mais cervejas. Depois de beber todas as cervejas, ele disse que continuou andando pela rua, sem rumo. Não sabia onde estava, nem para onde estava indo. Foi quando ele passou em frente à casa de Polly. Ele olhou pela janela, viu a TV ligada e ouviu vozes e risos, e alegou que após isso não se lembra de mais nada. Ainda segundo a sua confissão, a única coisa que ele se lembra era que ele estava em seu carro dirigindo e tinha uma garota sentada e amarrada ao seu lado. Ela estava chorando muito e reclamando que suas mãos estavam formigando. Ele então afrouxou o nó e ficou pensando o que ia fazer com ela depois. Ele resolveu sair da estrada que estava e acabou atolando na lama. Então, ele mandou a garota descer do carro e a carregou nas costas por 27 metros para dentro da mata. Richard deixou a garota na mata e voltou para onde estava o seu veículo. Ele disse que planejava largá-la lá, no escuro, até descobrir como desatolar o carro. Foi quando os policiais chegaram. Os policiais revistaram seu carro e, como não encontraram nada suspeito, o ajudaram a desatolar o veículo e o liberaram. Richard disse que voltou depois de 30 minutos para buscar Polly na mata. Foi nesse momento que ele decidiu que precisava se livrar dela. Ele então a estrangulou com um pedaço de pano e a enterrou em uma cova rasa. Naquela mesma noite da confissão de Richard, os policiais pediram para que ele mostrasse aonde estava o corpo da garota. O corpo estava em um local na Rota 101, cerca de 40 minutos de Petaluma. Chegando lá, eles localizaram o corpo da garota e, em seguida, deram a triste notícia para a família. A partir daquele momento, Richard ficou aguardando seu julgamento. Os policiais que foram atender a denúncia daquela babá que disse que havia um veículo atolado em uma propriedade privada no dia 1º de outubro, disseram que não sabia do alerta que foi emitido por causa do sequestro de Polly, pois eles alegaram que estava em uma frequência de rádio diferente. Em 5 de agosto de 1996, 3 anos após o crime, Richard Allen Davis foi condenado à pena de morte por roubo, furto, sequestro e homicídio. Atualmente, ele está no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Enquanto o juiz lia sua sentença no tribunal, Richard sorriu e fez gestos obscenos para a câmera. O juiz disse que dar uma sentença de morte é sempre difícil, mas a atitude de Richard no tribunal tornou tudo mais fácil. Mark Klass, pai de Polly, tornou-se um defensor da criança e criou a fundação Klass Kids, que ajuda famílias que passam ou passaram pela mesma situação que ele. Ele se colocou à disposição dos pais de crianças desaparecidas e aparece em programas de TV com frequência para falar sobre o assunto. O ator Robin Williams, falecido em 2014, se sensibilizou com todo o ocorrido. Na época, ele procurou Anne, a meia-irmã de Polly, e as garotas que estavam com ela naquela noite para passar um tempo com elas e as fazerem rir para que elas pudessem esquecer um pouco de tudo o que havia acontecido. Após a condenação de Richard,
Winona Ryder estrelou uma versão cinematográfica de Little Woman, que tinha sido o livro favorito de Polly, e o dedicou a ela, entregando todos os lucros do seu trabalho para instituições de caridade e famílias de crianças desaparecidas. Segundo algumas amigas, Polly tinha o sonho de algum dia conhecer a atriz Winona Ryder. Polly Hannah Klass, nascida em 3 de janeiro de 1981, em Fairfax, na Califórnia. Após muitas mudanças que teve que fazer com sua família, ela finalmente fixou residência e estava se adaptando muito bem à nova cidade e à nova escola, onde fez muitos amigos. Ela estava muito feliz e tinha o sonho de algum dia ser uma artista profissional do ramo da música ou do teatro. Em 1º de outubro de 1993, Polly convidou suas 2 melhores amigas para uma festa do pijama em sua casa. Elas estavam se divertindo e sorrindo, até que Polly precisou sair do quarto para ir buscar sacos de dormir para elas, e nesse momento ela foi sequestrada por Richard Allen Davis. Muitos se empenharam nas buscas para encontrar Polly, na esperança de devolvê-la em segurança para sua família. Porém, Richard já havia matado a garota e a enterrado em uma cova rasa. Richard foi preso e condenado à pena de morte, e hoje aguarda sua execução. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou deixar o link do canal do Caio aqui na descrição. Não se esqueçam de ir lá dar uma força para ele. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.